Vamos começar aqui falando sobre os sentimentos, porque por muito tempo parece que os homens não podiam sentir, né? Chorar era vergonha, não podiam expressar os seus sentimentos, ficaram repelidos por muito tempo. O sentimento era até um sinal de fraqueza quando se falava na realidade masculina. E que bom que isso tudo foi mudando e hoje compreendemos uma outra realidade aí. Para isso, para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui o psicólogo Pedro Lhantada Nunes. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Que obrigado. prazer te receber aqui no Inspire-se. Prazer estar aqui também. Bom dia. Bom dia. Pedro, a gente estava falando aqui, até antes de começar o Inspire-se, sobre masculinidade, né? A gente pode trazer esse conceito, o que seria essa nova masculinidade, o que realmente significa? Então, a gente pode abordar a masculinidade a partir da perspectiva que entende ela como um conjunto de elementos que buscam responder uma pergunta sem resposta, que é o que é o homem, né? Talvez para começar a conversa seja importante fazer uma diferença entre o homem e a biologia. Porque a masculinidade, ser homem, não é ser macho, não está ligada ao corpo, ao genital, né? No final dos anos 60, um psiquiatra norte-americano chamado Robert Stoller, ele cunhou um conceito chamado identidade de gênero. E a identidade de gênero, homem, mulher, não binário, né? Ela tem uma causa que é psíquica e social. Ela não é biológica, né? E, bom, a gente pode observar que a gente vive num sistema em que, apesar de homens e mulheres terem fisicamente muito mais semelhanças do que diferenças, enquanto humanos, né? A gente vive num sistema que exacerba a diferença entre eles e silencia as semelhanças, né? Nesse livro aqui, eu trouxe alguns, a antropóloga norte-americana Gayle Rubin, ela fala que esse sistema faz isso para estabelecer, ao longo da história, uma dominação masculina sobre as mulheres, né? Seja como for, eu acho interessante uma perspectiva do psicanalista francês Jacques Lacan, que toma o homem como um artefato. Quer dizer, o valor do homem, ele é histórico e artístico, né? Como um artefato mesmo. E esse valor provém da cultura, né? Então, sempre que a gente fala de homem, né, tu falasse nova masculinidade, né, talvez seja interessante a gente poder olhar a partir de uma perspectiva histórica, justamente. Interessante. Hoje, o homem está mais aberto para falar sobre os seus sentimentos, para expressar realmente os seus sentimentos? Pois é, a gente falando em tempo histórico, né, pensando hoje, eu me pergunto se a gente vive talvez algo que se assemelhe a uma redução da importância das tradições, né? A tradição, numa cultura, ela é aquilo que diz o que são as coisas, né? O que é, por exemplo, um homem de verdade, segundo a tradição aqui do Rio Grande do Sul, a tradição gaúcha, né? Ela é uma tradição inventada, essa história do homem como um herói, viril, bravo, o farrapo, né? E ela tem uma história política, né? Júlio de Castilhos financiou, investiu muito em iniciativas institucionais como o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e o Arquivo Público, né, em que se produzia uma história, em que a história do Rio Grande do Sul era a própria história do herói Farroupilha, né? No final das contas, isso foi traduzido numa propaganda política que garantiu uma ditadura de 40 anos do Júlio de Castilhos aqui no Rio Grande do Sul, que se apresentava como herdeiro dos farrapos, né? Depois, a ditadura militar, baseada num modelo muito semelhante, investiu muito no tradicionalismo gaúcho, com várias regras, né, muito prescritivas também, com relação, inclusive, à masculinidade, né? Então, se a gente pensa que talvez a importância das tradições
tem diminuído, como diz o historiador Eric Hobsbawm, talvez a gente pense em duas saídas. Uma delas é essa de falar mais dos sentimentos, né? Porque é possível se desprender um pouco dessa ideia de homem de verdade. Mas a gente precisa ficar atento para o risco de radicalização da tradição, né? Essas empreitadas em que, bom, agora que está diminuindo a importância da tradição, a gente vai dobrar a aposta. E aí surgem grupos perigosos, né? Como os Red Pills e assim por diante, né? Então, a gente vê, se a gente for comparar gerações próximas até, Pedro, a gente percebe a afetividade masculina que ela mudou, ela se expressa hoje de uma outra forma, né? Antigamente, os pais, a forma deles demonstrarem até essa afetividade era mais distante, né? Hoje, um pai, ele abraça o filho de outra forma, ele fala um te amo de outra forma, que há poucas gerações atrás, o pai não conseguia ter essa relação com os filhos, né? Ao expressar o amor, era uma forma diferente. Então, hoje, a gente consegue perceber que os homens também hoje choram mais, eles estão se mostrando mais como uma pessoa humana mesmo, né? Não tem mais tanto essa figura de eu tenho que ser o forte, o provedor, e não posso, né, se eu mostrar algum sentimento, é como se eu estivesse falhando em algum momento. É uma leitura muito interessante essa, de que não dá para mostrar a falha, né? Essa história de ser bravo, de ser forte, de ser provedor, né? Talvez a gente possa aproximar isso do que se chama virilidade, né? Talvez a virilidade concentre todos esses atributos, assim. E a virilidade, ela também tem história, né? Na modernidade, passaram a surgir estados-nação, né? E, bom, isso também está aqui nesse livro do colega Pedro Ambra, né? Que ele conta um pouco da história desses mitos dos estados modernos, que, para inventar a força da pátria e se apresentar como um estado forte, passaram a contar a história de heróis viris, né? Homens másculos, né? O rei Arthur, na Inglaterra, a figura dos cossacos na Rússia. Aqui no Brasil, a gente teve iniciativas como essa. O José de Alencar escreveu sobre o Peri, que era um herói assim, né? E aí, bom, a virilidade, ela acaba se atrelando à masculinidade, como se ser homem fosse ser viril, ser poderoso desse jeito, né? Infalível. E aí, bom, pode ser que a pressão por responder a esses ideais acabe vindo do próprio sujeito que se identifica a eles, num processo de identificação em que ele idealiza isso, e cada vez que ele se aproxima desse herói que ele idealiza ser, isso se desdobra, porque é impossível a gente viver como heróis. O real da vida é a falha, né? A falta. Hoje temos constituições de famílias diferentes também do que se via há algum tempo. Então, a importância disso, dessa afetividade, dessa transformação aí, dessa lógica, né, em que o homem se coloca mais presente, mais no papel realmente afetivo, ela influencia também esse papel do novo pai aí na família? Eu acredito que sim. Acho que é possível dizer que, na medida em que cede um ideal de virilidade, as relações mudam. Porque, se a gente pensar, quando um homem entra na empreitada de ser o homem, né, ele precisa ser reconhecido em algo que fracassa o tempo todo. E como fracassa, ele luta por esse reconhecimento da sua autorreferência, né? E isso se reflete nas relações, né? Muitas vezes, um homem identificado, preso mesmo à virilidade, pode acabar travando relações de amor narcísico, em que o reconhecimento é muito importante para ele, né? E é um objetivo que marca as relações. E o outro, né? Qual o papel do outro daí num amor narcísico? No caso das relações heterossexuais, a gente pode pensar no termo da Simone de Beauvoir do outro sexo, né? Esse que é um ponto de ausência, ali onde vai parar tudo que o homem viril não pode ser, né?
E aí as atividades da vida, né? Porque as atividades da vida, elas faltam, elas falham. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, administrar as contas, porque, na verdade, se a gente for ver de perto no patriarcado, as mulheres também sustentam a casa no sentido do dinheiro mesmo também. É, né? claro. Pedro, a gente sabe que ainda, é incrível, mas ainda nos dias de hoje, há uma resistência a muitas pessoas procurarem uma terapia, né? Ainda a gente tem, né, um limiar ali que as pessoas têm uma dificuldade de avançar. Os homens apresentam ainda mais resistência a admitir que eles estão com ansiedade ou talvez com uma depressão e procurar ajuda? Tu sente isso em consultório? Consegue perceber isso? Pode ser que a ideia de que procurar ajuda seja uma fraqueza apareça até como uma defesa. Mas os homens têm mais resistência realmente a procurar? Nos casos dos homens mais identificados a esse ideal de virilidade, é possível que, sim, de fato, tenham mais dificuldade. Né? Porque, bom, é um trabalho duro sair da subordinação a um ideal, né? Em que se tem prescrito o que se tem que ser, para poder acessar a sua história e poder investigar formas de expressão mais criativas e que, portanto, exigem um trabalho de criação para que se avance na direção não do que se tem que ser, mas do que se quer ser. Né? E isso tem um preço, não é fácil mesmo. Não é fácil. Pedro, a gente, claro que teria muito o que falar e refletir sobre esse assunto ainda. A gente já se encaminha para o final. Tem algo que tu gostarias de deixar nesse dia em especial, que é o Dia Nacional do Homem, aqui como recado para a reflexão? Sim. Se a gente for pensar que tem uma história, né, uma história de políticas que constroem esse ideal de virilidade, talvez a gente possa pensar que uma abordagem política e histórica da masculinidade pode ser interessante no sentido de, se um dia foi uma política institucional que diminuiu as possibilidades de ser homem e de se expressar através do gênero, podem ser políticas também institucionais que ampliam a multiplicidade de possibilidades de expressão. Né? A psicanálise, ela pode ser um aliado interessante nessa tarefa, né? Porque na medida em que ela descreve como os homens se confrontam com esse ideal ao qual se subordinam, ela também pode acessar um material que foi reprimido pela subordinação a esse ideal. E aí é um material super interessante de invenção de expressão. Né? Muito bom. Eu te agradeço muito obrigada. Tá bem, Andréia. Obrigada, Obrigado. Pedro.